Olá, alunos de Pesquisa Operacional 1, voltamos ao nosso modelo de transporte. E agora nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre aquele problema que a gente viu na aula passada, com o modelo de transporte aqui, inicial, né, que usava só equações de igualdade e estava implícito um certo balanço entre a capacidade de produção das fábricas e a demanda dos nossos centros de distribuição. Tá? No nosso caso, a gente viu lá que o problema é que a demanda é menor do que a capacidade de produção. Então, essa igualdade implícita nesse modelo não está válida. Então, o que a gente deve fazer agora? A gente vai explorar dois casos. O primeiro caso, que é o referente ao nosso exemplo aqui, é que a capacidade sendo maior que a demanda, o que a gente deve fazer? Né? Então, vamos pensar o seguinte, ó, a ideia é que se eu tenho excesso de demanda, excesso de capacidade das fábricas, na verdade, eu devo criar um mercado fantasma. Esse mercado fantasma está aqui representado, né? E ele vai absorver esse excesso de capacidade das fábricas. Tá? Então repara que agora eu vou ter um novo arco aqui, x13, que vai para esse mercado 3, e um x23. Tá? Como é que isso vai afetar as nossas equações? Aqui eu fiz para um exemplo maior. Aqui eu botei 3 fábricas e 4 centros de distribuição. Então aqui eu tenho x14, x24, x34. Então as equações de balanço referente aos nós das fábricas vão ter uma nova variável cujo índice J é o índice 4, referente a esse mercado fantasma, que vai absorver o excesso de capacidade de produção de cada fábrica, se houver. Tá? Além disso, o que eu tenho que tomar cuidado agora? Como eu tenho um novo nó, que é o nó do centro de distribuição fantasma, né? Eu vou ter que escrever uma equação de balanço tal que esse nó vai absorver a sobra, ou seja, tudo que eu tenho de capacidade nas fábricas, menos a demanda dos mercados. Então, essa sobra vai ser direcionada para esse nó, que é o nó referente ao mercado, ou centro de distribuição fantasma. Tá? E como é que vai ficar a nossa função objetivo? Ela só vai olhar, por exemplo, transporte da planta 1 para, aqui no caso, centro de distribuição 1, centro de distribuição 2 e assim por diante. Eu não coloco mais nenhum termo que se refira, por exemplo, ao centro de distribuição fantasma. Eu não devo contabilizar, a menos, é claro, que aquilo represente um estoque. Aí eu colocaria os termos de função objetivo referentes ao custo desse estoque. Mas não é o caso. Tá? Em princípio, a gente não coloca, a menos que isso esteja explícito no problema. Tá? Então, o nosso modelo completo detalhado vai ficar desse jeito. As alterações que a gente tem que fazer é, para as equações de balanço referente à capacidade da fábrica, eu tenho que botar uma nova variável aqui, que vai depois ser o quê? O fluxo que vai ser enviado para o nó fantasma, ali, o mercado fantasma, o centro de distribuição fantasma, de modo a absorver a sobra, que é a capacidade menos a demanda. Tá? Legal. Então, e com isso, pessoal, a gente consegue, se a gente quiser, a gente também pode fazer esse processo de um outro jeito, que é reescrever as nossas equações, ao invés de essa equação aqui está na igualdade, né, a equação de conservação referente ao fluxo das fábricas, ao invés de ser igual, eu posso colocar um menor igual, que significa o seguinte, eu não vou transportar toda a capacidade das fábricas para os centros de distribuição que existem. Né? Eu posso, tudo que é transportado não é igual à capacidade das fábricas. E aí, na verdade, você pode entender que, mas como é que essa desigualdade é igual às equações que a gente obteve agora há pouco? É porque, na verdade, eu posso entender que isso aqui é uma variável adicional, uma variável de folga, associada ao mercado, ao centro de distribuição fantasma. Então, essa folga pode ser representada através de uma desigualdade também. Tá? E a gente vai ver que isso é bastante útil na hora que a gente for escrever o nosso modelo mais geral. Tá? Por hora, a gente conseguiu resolver o problema lá de excesso de capacidade de produção, e depois a gente vai estudar o segundo caso na próxima aula. Obrigado pela sua atenção, um abraço e até a próxima aula. Tchau.